Obrigado, amigos, pela companhia. Direitos e deveres no ar. O nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Perazzo, advogado previdenciário. Nós vamos discutir sobre política, sobre esse momento político do Brasil. E Dr. Paulo é um advogado previdenciário, mas é um homem antenado, está acompanhando tudo que acontece, não só em Pernambuco, como em todo o território nacional. Doutor Paulo, a grande preocupação hoje, doutor Paulo, é com relação a as medidas contra a corrupção. Medida do Ministério Público Federal e que teve apoio do povo brasileiro com mais de 2.000 assinaturas. 2 milhões. 2 milhões de assinaturas. E o que acontece? E isso está dando confusão em Brasília, doutor Paulo. Está dando confusão. A pergunta é, o STF tinha sim que mandar de volta para a Câmara analisar esse projeto, doutor Paulo? Bom, Luciano, Joaquim Barbosa, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deu a melhor definição sobre isso. Ele disse, olha, qualquer questão, uma vez judicializada, o judiciário tem obrigação de dar uma resposta. Ele não pode se esquivar de dar uma resposta. Se ele entender que há um direito ofendido, se há um direito subjetivo a uma determinada situação, o judiciário vai ter que dar provimento a isso. Então, o que a gente viu foi, de um lado, o ministro Luiz Fux, ele se posicionar de forma favorável, e, de outro lado, o ministro Gilmar Mendes, de maneira pública, também se manifestar de forma contrária a essa decisão. O interessante de um órgão colegiado como o Supremo, como os tribunais de uma maneira geral, é que são vários ministros que vão votar. Uma questão dessa, muito provavelmente, vai ser submetida ao pleno, que são 11 ministros. Então, cada um vai ter a sua oportunidade de tentar colocar a sua ideia e tentar convencer os demais ministros. Então, eu, no meu entender, da forma que foi feito o projeto popular, é a única forma possível. No futuro, Luciano, eu acho que todo mundo vai ter um token. Um token, eu acho que você, não sei se você já conhece, é como se fosse um pendrive. Você faz a sua assinatura eletrônica. E hoje... Porque a alegação, o que o ministro Luiz Fux alegou, amigos, é que o direito do povo tem que ser respeitado. Então, é uma iniciativa popular e que a Câmara Federal não tinha o direito de mexer naquilo que foi colocado pelo povo, naquilo que o povo autorizou a fazer. Muito bem. Já o Gilmar Mendes disse que não, que a Câmara tem sim o direito. E alegou. Como é que você vai aferir 2 milhões de assinaturas dessas pessoas, doutor? Como é que vai, doutor Paulo Perazzo? Ali a questão foi a seguinte. Segundo o Rodrigo Maia, o parlamento ele leva em consideração, sim, o apoio popular, o projeto de iniciativa popular, mas ele não é levado ao pé da letra. Quando ele chega lá, ao invés de ele ser apresentado exclusivamente como um projeto de iniciativa popular, algum deputado assume como seu aquele projeto e apresenta. Porque, segundo... Isso não aconteceu. Nesse caso, não aconteceu assim. Nem aí, nem em qualquer outro caso. Porque é o seguinte, sabe-se, se for para reconhecer firma, foi uma lei que foi feita para não funcionar. Não é que você não tem condições, já é sobre-humano você conseguir 2 milhões de assinaturas. Tem que haver uma mobilização muito grande da sociedade. Se nós fôssemos levar ao pé da letra e exigir reconhecimento de firma, um procedimento burocrático, um procedimento ainda vindo do Império Português, uma coisa arcaica, uma coisa que está em desuso, sabe? O Detran aqui, uma vez eu conversei com o presidente do Detran, teve uma oportunidade, disse, amigão,
Eu tenho um token. O token é uma assinatura eletrônica. Você bota o pendrive lá. Luciano também tem um token. Aquela assinatura corresponde à verdade dos seus fatos. Ela tem fé. Tem fé. Por quê? Porque é um mecanismo eletrônico, você precisa de um chip e ainda mais a sua senha. Se eu tenho o token, se Luciano tem o token, para que eu ir enfrentar uma fila num cartório para fazer um reconhecimento de firma? Principalmente agora o Detran, só para o pessoal entender em casa, ele exige que você esteja no cartório, não é mais por semelhança, é por autenticidade. O tabelinho tem que ver seu rosto para confirmar que é você que está assinando na frente dele. É uma coisa arcaica. Então, da maneira que foi feito para não funcionar nunca. Entendo eu, é minha opinião, e aí quem quiser pode discordar dessa opinião. Também não existe nenhum indício de que as assinaturas são falsas. Há uma presunção, na verdade, no meu entender, há uma presunção de veracidade, há uma presunção de legitimidade, há uma presunção de verdade, inclusive porque foi encaminhado por associações, pelo Ministério Público. Se alguém quiser contestar, que conteste, mas a gente não pode partir do princípio de que aqueles 2 milhões de assinaturas são assinaturas fake, são assinaturas falsas, são assinaturas inventadas. Se algum desses corruptos que não querem que o projeto de iniciativa popular vá à frente, ele faça por si só, ele gasta o dinheiro dele para poder provar que elas são ilegítimas e não simplesmente de inverter esse ônus para uma parte tão difusa como é um projeto de iniciativa popular. Então, agora, eu entendo que a decisão do ministro Luiz Fux está correta, e vou até fazer uma sugestão. Ele disse que poderia até a Câmara apresentar, deputado apresentar emenda, mas não alterar do jeito que foi alterado. Das 10 medidas, somente 2, me parece que uma integralmente e a outra mais ou menos, e as demais foram alteradas. Agora, o que eu queria que o doutor Paulo Perazzo falasse é o seguinte: o outro ministro, Gilmar Mendes, disse e fez uma pergunta na entrevista coletiva: para que serve o Congresso Nacional? Não é para construir leis, não é para alterar leis? Então ele acha, Gilmar Mendes, que o Congresso tem sim poder para fazer o que fez. Poder ele tem, porque é o seguinte, afinal de contas, nós vivemos numa democracia representativa. Agora, Luciano, existem 2 mecanismos na Constituição que esses covardes praticamente não utilizaram, que foi o referêndum e o plebiscito. De 88 para cá, de 1988 para cá, foi utilizado. A lei da ficha limpa também foi uma ação popular, não foi? Mas olha, o que eu quero te dizer é o seguinte: eu acho que algumas escolhas deveriam ser feitas diretamente pelo povo e não por representantes que muitas vezes, essa crise todinha que a gente vem vivendo, daquelas manifestações, sabe o que é aquilo, aquelas manifestações? É falta das pessoas não estão se sentindo representadas. O problema todo é esse. Você, como população, é feita uma pesquisa, você quer ética, o cara vem e vota por um projeto que não tem ética. Você quer a pena de morte e os caras lá não querem pena de morte. Você não quer aborto e os caras querem aborto, ou seja lá o que for. E aí o pessoal diz: se for assim, o parlamento tem que ser destituído. Por quê? Porque 90% das pessoas acham que o parlamento ele não está servindo para nada, ele deveria ser dissolvido. É lógico, sabe por quê? O parlamentar não foi eleito pelo povo, ele não tem o direito, o parlamentar, de agir sem consultar o povo? As pessoas não estão se sentindo representadas. As decisões que esses caras tomam estão diametralmente opostas ao que
as massas querem, através de pesquisas, através de tudo. Então, eu entendo o seguinte, vamos colocar aí a questão do aborto para ser votado diretamente pelos eleitores, junto com as eleições dos políticos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, toda eleição você vai escolher os representantes e você vai votar sobre 2 ou 3 temas. Então a gente poderia, lógico... O eleitor tem opções. Sim, tem a opção. Por exemplo, o aborto, vamos colocar Sim. Eu não estou dizendo nem que eu sou a favor, nem eu sou contra. Mas eu acho que pela dimensão do tema, o tamanho do tema, a importância do tema, os próprios eleitores poderiam ter a chance de dizer: eu concordo ou eu discordo. E como? Aí eu vou escolher o prefeito, eu vou escolher o vereador e eu também vou escolher sobre o aborto no Brasil, se é possível ou não é possível. Dá para fazer na mesma eleição. Só que só fizeram isso 2 vezes. Foi com o Estatuto do Desarmamento e com aquela questão... do parlamentarismo, não? Da escolha do regime de governo, entendeu? Então é um mecanismo que foi utilizado timidamente. E eu vi uns deputados aqui, é meu direito votar e tal, como se, veja, o eleitor é sábio para poder escolher aquele político. Depois que ele se elege, a opinião do povo é uma opinião de menos importância, uma opinião... Então, eu acho que alguns projetos deveriam ser decididos diretamente, tal qual esse da ficha limpa. Doutor Paulo Perazzo, então o senhor defende que em alguns casos, né, teria que ser levado ao plebiscito, o povo teria que opinar, mesmo ele tendo elegido o parlamentar, tendo dado o direito ao parlamentar. Nós poderíamos deixar os parlamentares para escolher as questões menores, as questões maiores do país deveriam ser escolhidas diretamente pelo povo para poder representar a vontade das massas através de uma eleição. Não é através de pesquisa, não, é através do voto. Eu sou a favor ou eu sou contra? E aí a gente teria um reflexo, sim, do que a população quer e não do que aquilo que os políticos querem, em dissonância com a vontade da população. De qualquer maneira, o parlamentar, ele tem a sua força, independente, tem a sua força. Ele tem o seu direito adquirido de votar, de alterar. Afinal de contas, o que nós temos hoje é isso. Então, entendo sim que pode ser que o ministro Fux, eu não li a decisão, mas entendo que ele fez uma decisão no sentido de ser melhor apreciado, de ser melhor discutido e não ser modificado na calada da noite, às pressas, sem garantia de legitimidade daquilo que o povo quis através de uma iniciativa popular. Então, simplesmente você apresentou uma coisa, foi necessário um esforço hercúleo de Hércules para poder colher toda aquelas assinaturas, de explicar. Eu mesmo assinei. Eu li, eu expliquei para muita gente, eu botei no meu próprio escritório, olha, tem um projeto, tá ali o texto, assine e tal. Então eu incentivei, Paulo Perazzo, eu assinei, incentivei muita gente a assinar, e eu me senti desrespeitado. Os caras foram lá e fizeram do jeito que eles quiseram. E aí, a vontade de tanta gente não precisava ser melhor analisada com mais carinho, com mais reflexo daquilo que a população quer? Ô, doutor Paulo Perazzo, é um erro da nossa Constituição não ter determinado isso, que determinado assunto dá importância como esse aqui, entendeu? Para se combater a corrupção, que deveria ter um plebiscito e ouvir o povo de novo? A Constituição determina. O problema é que os políticos não querem, tá certo, que o poder saia da mão deles. É por isso que as pessoas estão desacreditadas, as pessoas estão chateadas, não estão indo votar, porque elas votam em um desejo e os caras pintam e bordam de acordo com a vontade deles, sem que haja reflexo. Então, na verdade, eles fazem isso para se autoproteger, tá certo? Dizer, é minha a vontade popular, só eu que exerço, não é o povo, não. Então,
nós como povo poderíamos, e isso é uma grande oportunidade aqui, tá certo? A gente esclarecer que a gente devia cobrar mais, sim, por plebiscitos e por referendos. Por exemplo, se fosse um referendo agora, essas modificações a gente podia não referendar. Cadê que eles botam para a gente referendar? Cadê que eles submetem a análise deles ao crivo popular? Porque o referendo é depois, eles votam, depois a população, no dia da eleição, junto com a escolha dos políticos, na urna eletrônica, poderia referendar a porcaria que eles fizeram. E eles sabem que ninguém vai referendar. Bem, aí eles nem colocaram a possibilidade da gente rejeitar a besteira que eles fizeram. Então, com isso, doutor Paulo Perazzo, seria melhor estudar, e já há estudo com relação a isso, em diminuir a representação política de cada estado brasileiro. Eu concordo pelo seguinte: se você vai chamar o povo para participar mais politicamente, sobretudo em grandes decisões do país, né, da vida do Brasil, do brasileiro, então é melhor você mexer na representação política de cada estado. Eu acho, é minha opinião, que o Senado resolveria tudo. O que? O senhor é a favor que fique só o Senado? O Senado resolveria todos os problemas parlamentares, seria de bom tamanho para o Brasil ter o Senado. Por quê? Porque a gente só tem 3 senadores. A gente sabe como é que Fernando Bezerra Coelho votou, como é que Humberto Costa votou e como é que Armando votou, certo? Então a eleição maior aproxima mais do eleitor. Eu acho que uma representatividade menor acaba gerando mais cobrança. Mas daí o senhor vai de encontro a uma máxima, que diz que democracia sem partido político não existe e democracia sem advogado como o senhor não existe. Não temos essa máxima aí? Sim, mas a gente não deixaria de ter um parlamento, apenas um parlamento. O parlamento que nós... Olha, para você ter ideia, e eu convido você que está nos assistindo a fazer essa experiência, nessa lei da ficha limpa, quando eles disseram que iam fazer uma modificação, qual foi? Uma modificação, eu não sei se foi do abuso de autoridade, algo assim. Eu resolvi escrever para todos os deputados. Tem um site chamado Vem Pra Rua. Esse site, ele dizia quem era a favor, e contra. Quem era contra e quem estava indeciso. Então, tinham a lista de parlamentares, eu acho que é 20 deputados federais, cerca de 20 que nós temos. Primeira grande surpresa para mim, e eu me considero um cara que busca estar atualizado, busca ler os jornais, ler as notícias, estar por dentro, navegar, participar da vida política. Primeira surpresa minha, eu nunca tinha ouvido falar de pelo menos metade dos deputados. Era um cara que tinha sido eleito lá em Arco Verde, outro que tinha sido eleito lá na base dele em Timbaúba. Os caras foram eleitos, eu não sabia nem quem era, eu vi a foto dos caras pela primeira vez. Imagine o resto. Então, a segunda coisa que me surpreendeu bastante é o seguinte: os caras têm página no Facebook e eles não, veja, não é para deixar mensagem pública não, eles não permitem que o eleitor deixe uma simples mensagem no Facebook dele. Não há a tela de opção para você escrever uma mensagem através do Facebook. Aí o Vem Pra Rua disponibilizou um e-mail do Senado, que muito provavelmente eles nem abrem esse e-mail do Senado, que é a única maneira que que é obrigatório você ter um e-mail do Senado e da Câmara, me perdoe. E aí você é obrigatório ter isso. E foi como eu consegui mandar um e-mail para muitos que eu não sei se foi lido. Para lhe ser sincero, só quem me respondeu, que eu mandei para todos, foi Gonzaga Patriota e Petrolina e Corte Real. Foram os 2 únicos
e botaram a equipe, que eles não vão ficar lendo aquele monte de mensagem, mas tiveram a delicadeza de responder, se era a favor, se era contra, mas de pelo menos responder. E metade não permitiu nem que eu mandasse a mensagem. E eu não queria deixar uma mensagem pública, não, porque existe a possibilidade, Luciano, de você deixar uma mensagem pública lá para todo mundo ver. Eu queria mandar uma mensagem privada, oculta para todas as pessoas, a não ser para aquele deputado. Certo. E o cara não deixa a opção de eu dar uma mensagem. Ou seja, é querer governar, é querer votar, se lixando para a opinião dos eleitores. Muito bem, eu vou para um pequeno intervalo, é rapidinho e a gente volta com o doutor Paulo Perazzo e vamos saber se é direito de Guilherme Uchoa, entendeu? De continuar como presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente volta rapidinho. Faça já um curso técnico e garanta sua vaga no mercado de trabalho. Agora no Recife você tem a Escola Técnica Cedtec. Quem já se decidiu partiu na frente. E você vai ficar aí parado? Matrículas abertas cedtec.com.br. Voltamos com o doutor Paulo Perazzo, advogado previdenciário. Nós estamos falando sobre direitos e deveres. Doutor Paulo Perazzo, direito o deputado Guilherme Uchoa tem de mais uma vez se apresentar como candidato para presidir, continuar presidindo a Assembleia. Direito ele tem, não é? Ou não? Olha, Luciano, eu parto do seguinte princípio. Há muito tempo ele vem sendo combatido, e ele vem sendo combatido, inclusive, judicialmente. Então, veja, ele tem a legitimidade de ter sido escolhido por seus pares, e ele até hoje não teve uma decisão, seja do Supremo Tribunal, seja do TJPE, dizendo que é contra. Portanto, eu entendo que é legítimo, apesar de eu, pessoalmente, eu não achar saudável. Eu, na minha opinião, é minha opinião, o político, o deputado, senador, vereador, ele deveria ter no máximo direito a uma reeleição conforme os cargos do executivo. Até porque é o seguinte, a gente viu... O senhor fala presidente de Câmara também, presidente... Não, estou falando o seguinte, não é dentro da Assembleia, não. É o próprio mandato. Com todo respeito à memória de Liberato Costa Júnior. Mas Liberato passou o quê? Parece que foi 40 anos, mais de 40, sendo vereador. Guilherme Uchoa também. E tantos outros aí que estão... Tem político que está há 50 anos como deputado. Isso não é bom. Eu acho péssimo, sabe por quê? Mas não é bom para a democracia, não é bom para o partido. Não é bom para a democracia. Sabe por quê, Luciano? Porque você cria uma estrutura de curral eleitoral, praticamente, que os novatos não têm. O novato é o quê? Um jornalista, o novato é um advogado, o novato é um médico, o novato é um engenheiro que gosta da política, mas não vive da política. Então esses caras entram, tem um curral eleitoral, porque é difícil você entrar na política, não é uma coisa muito simples. Isso quando o pai não passa para o filho, né, doutor Paulo? E aí o cara vai renovando o mandato, e aí você falta oxigenação nas câmaras, principalmente nos deputados, os vereadores, como eu falei, os deputados. Tem vereador aí com oito mandatos. Senadores, o próprio Marco Maciel teve 3 ou foi 4 reeleições. Agora, e quando o político é um bom político, ele não merece continuar, doutor Paulo? Um mandato renovado por mais um, eu acho que é suficiente. Como é feito com o prefeito, com o governador, eu entendo que 4 mais 4, mas
indefinidamente. Então você deixa um poder viciado no sentido de práticas. É muito difícil. Quem entra na política, eu já conversei com muita gente que entrou na política, isso aqui não é um jogo de cartas marcadas. Para você entrar, você conquistar um curral eleitoral, como eles falam, que os caras já têm o deles. Você entrar, você sem ser da área, você que não vive daquilo, é impossível. Então, eu acho o seguinte, que deveria, sim, 1 ou 2 mandatos para parlamentares, para que houvesse renovação, para que mentes novas pudessem entrar, para que não houvesse vício, velhas práticas, acomodação, negociatas, sabe? E aí renovava, quando o cara estivesse começando a fazer a malandragem, a entrar no esquema, para tirar, já entrava outro. Então eu acho que seria muito interessante para a política. Ô, doutor Paulo Perazzo, essa renovação, essa insistência em permanecer na função, num cargo, isso é um desejo pessoal do político ou existem outros desejos, outros pedidos, outras solicitações, né, até mesmo de governo, para que o atual permaneça no cargo? No caso do Guilherme Uchoa. Bom, no caso de Guilherme Uchoa, eu acho que é o seguinte: primeiro, nunca deixa de ter o desejo pessoal. Porque você ser o presidente de um tribunal, você ser o presidente de uma casa legislativa, você ser presidente de um poder executivo, sempre é sinônimo de status, é sinônimo de mando, é sinônimo de autoridade, é sinônimo de tudo. Então, o primeiro passo é esse. Existe sim a vontade de manter o status quo. Então isso aí é claro. O senhor não acha que todo governo gostaria de ter o presidente da Câmara, da Assembleia? Sem dúvida. E todo prefeito ter o presidente da Câmara? Aliado a isso, aí as forças que o apoiam, as forças estão dando suporte a isso. Então aí junta a fome com a vontade de comer, o desejo pessoal com o desejo de muitos que estão vendo que a coisa está dando certo para eles do jeito que está, e aí é um trator, é uma máquina avassaladora. Essa reforma política que está aí a caminho, doutor Paulo Perazzo, ela vai tratar disso também, não é? Inclusive o senhor falou em apenas 2 mandatos, seria o ideal, mas a reforma política vai tratar também disso e vai pegar presidente de Assembleia, vai pegar presidente de Câmara de Vereadores, não é? Essa reforma me parece que agora é para valer. Não, essa reforma não é para valer nunca. Não é para valer? Sabe por quê? A única, talvez a gente conseguisse uma reforma para valer. Talvez, se ela fosse feita por uma Assembleia Nacional Constituinte à parte, não pelos próprios políticos. Isso foi. Mas como a parte? Quem fazendo? Porque veja, a presidente Dilma, ela quis fazer uma reforma política e sugeriu, inclusive com o aval de pessoas reconhecidamente da direita, como, por exemplo, o advogado Ives Gandra, de São Paulo, um grande professor, constitucionalista. Ele entende, sim, que é possível você fazer uma espécie de parlamento à parte, com esse poder constitucional, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, formada por não políticos, tá certo? Eu não sei como é que se daria exatamente. Só com juristas, né? Com juristas ou... eu não sei exatamente como seria a forma de eleição, nunca me aprofundei no tema, mas não necessariamente feita por políticos. E dando a opção para o eleitor no plebiscito, é isso? Ao povo brasileiro? Não. Seria uma banca de notáveis, por exemplo, uma Assembleia Constituinte de notáveis. Mas é o seguinte, se você disser, ó, vamos acabar com o voto proporcional, os caras não vão acabar nunca. Eles foram eleitos por esse voto proporcional, porque é o seguinte, um Tiririca elege, ó, bota um Tiririca que a gente elege mais 4. Ah, mas quem são esses 4? São os 4 que a gente quer, que a gente bota lá, que vai fazer o que a gente quer, vai fazer. Então você vota em Tiririca e elege fulano de tal. É o sistema ilegítimo. Você vota numa coisa, você compra um gato por lebre.
Você deveria ter um voto distrital ou distrital misto, fazer né? Que você escolheria o bairro de Boa Viagem, qual seria o vereador do bairro de Boa Viagem, certo? Para você ter mais contato com aquele cara e tal. E aí simplesmente isso aí foi rejeitado de cara. Porque é isso que eu estou lhe dizendo, as pessoas não se sentem representadas, Luciano. Você, a população, tem uma vontade, tem um desejo. Se explicar direitinho, ela vai entender. O eleitor vota no deputado federal. O deputado federal não é de Recife, não é da região. Ele vem do interior, vem de uma outra região. E muitas das vezes ele ganha tem um voto aqui na capital. Como lá no interior, vota em candidato em deputado da capital. O interior vota em nome da capital e capital vota em nome do interior. Quer dizer, é isso que o senhor fala, que deveria ter. Na cidade de minha mãe, uma vez, aquele cara do site antagonista, eu acho que foi Diogo Mainar, ele falou que nós, do Nordeste, éramos bovinos. E aí isso gerou uma repercussão terrível e ele teve que se retratar e tal. Mas ele explicou a palavra bovinos no entendimento dele. Ele disse que o bovino era em termos de curral eleitoral. Curral, boi, curral. E assim, sinceramente, lógico, eu sou nordestino da gema, eu posso falar isso. Nós temos currais eleitorais. Ainda não, é só o que nós temos. Isso não é exceção, não. Mas o voto distrital começou a ser falado agora, né, doutor Paulo? É a regra, para você ter ideia. A cidadezinha de minha mãe, Guaraci, a terra de Maciel Melo, onde minha mãe nasceu, onde minha avó nasceu, elegeu não, ajudou a eleger 2 deputados que nunca foram lá. Sabe por quê? Porque o prefeito de lá disse, vota em fulano, que fulano é meu candidato. Então vê só, na hora que diz assim, fulano é meu candidato, você teve o aval do prefeito, o prefeito assinou embaixo, mas você não conhece o cara, você nunca viu a foto do cara, você não viu nada do cara, e você vota no cara sob o pretexto, sobre a promessa de que ele é aliado do prefeito e vai trazer uma verba para o município. Então você não sabe se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, se o cara é homofóbico, se o cara é andrógeno, misógino, se o cara... Você não sabe de nada do cara e você votou porque o prefeito disse que era para votar nele, que ia beneficiar a cidade. Então, veja, a distância do povo, do parlamentar, do deputado é enorme, é um fosso abissal. E aí, nesse ponto, o Diogo Mainar falou certo. Nós somos ainda o Nordeste, o Brasil, a verdade é essa, ainda é um grande curral eleitoral de famílias. Você vê, sabe, a família de ACM, você vê... Aliás, eu quero dizer que essa defesa que o doutor Paulo Perazzo faz do voto distrital que a gente deveria ter, isso também acontece no futebol brasileiro. Nós temos famílias mandando aí em clubes há muitos e muitos anos. Tem uma família que manda no Cruzeiro há muitos anos, no Atlético também. Inclusive o Atlético conseguiu o Calil se eleger prefeito da cidade de Belo Horizonte através da força do Atlético também, não é? Então, aqui em Pernambuco nós temos isso, não é? Famílias tradicionais mandando no futebol do estado há muitos anos. E na política, eu concordo plenamente com o doutor Perazzo e acho que isso é verdade, sim. Agora, o que eu acho é que esse governo que está aí, o governo Temer, esse governo está fazendo reformas. Ele está fazendo reformas. Reformas que não foram feitas nem com FHC e nem com Lula e nem com Dilma. Ele está mexendo. É um governo que tem, e o que se diz é que não tem legitimidade, mas eu acho que tem. Ele era o vice-presidente, né? Em função do impeachment ele assumiu o governo e está fazendo as reformas. A gente tem que olhar isso um pouco, doutor Perazzo. Por favor,
como último tema, né, desse nosso encontro aqui, direitos e deveres, Michel Temer tem direito e tem dever, porque ele foi eleito direto ou indiretamente, ele era o vice da chapa de Dilma Rousseff. Eu coloco esse tema para a gente encerrar o programa. Olha, na verdade é o seguinte, nós tivemos um presidente de direita que foi tirado pelo impeachment, que foi Fernando Collor. E tivemos um presidente de esquerda que foi tirado do poder, que foi Dilma Rousseff. E o que eu vejo é o seguinte, quem tirou esses caras foram a crise econômica. Eu estava comentando lá fora o seguinte, quando Lula entrou, ele não era Lula comunista, ele não era Lula radical, ele era um Lula conservador, ele vendeu a ideia de Lulinha, paz e amor. Você se lembra dessa? Lembro. Lulinha, paz e amor. E aí a classe média, os setores conservadores, eles compraram essa ideia de que Lula não era mais um radical de esquerda, ele era um centro-esquerda, uma esquerda muito moderada, uma esquerda muito leve, uma esquerda que dava e traria benefícios sociais, traria, digamos assim, crescimento ao país e distribuição de renda. Mas é o seguinte, você já ouviu falar em Gramsci ou não? Gramsci foi um teórico comunista italiano que dizia o seguinte, olha, o comunismo não pode ser implantado de forma revolucionária, que ele não vai dar certo. Você tem que implantar o comunismo. Não pode ser implantado à força. Você tem que implantar o comunismo com medidas pequenas ao longo de 50 anos. Você muda uma coisa, muda outra. Depois de um tempo, muda levemente. Depois de 50 anos, você terá uma sociedade comunista de tantas pequenas reformas feitas ao longo de décadas. E o que eu notei aqui foi o seguinte, que depois de um determinado tempo, disseram assim, acabou aquela imagem, nós agora estamos fortes, nós vamos colocar a nossa ideologia para funcionar. E aí começaram primeiro, grande erro, adotaram a política econômica keynesiana. Para quem não sabe o que é a política keynesiana, é o seguinte, você tem uma depressão na economia, e aí os keynesianos entendem que você tem que jogar dinheiro na economia, o governo tem que jogar dinheiro na economia como uma política anticíclica. Se o ciclo é para baixo, você joga dinheiro para empurrar o ciclo para cima novamente. Só que é o seguinte, isso aí custa dinheiro. Você vai ter que aumentar os impostos para poder você jogar dinheiro, ou você vai ter que tomar dinheiro emprestado para você jogar esse dinheiro e fazer essa política anticíclica. E aguardar o resultado. Certo? E aí começaram a jogar dinheiro. Eu acho que o ápice da gastança de dinheiro, tá certo? Foi aquele programa Minha Casa é Melhor. Sabe por quê? Você pegou, financiou o Minha Casa Minha Vida. Você só pagava... E depois teve mais dinheiro para poder comprar geladeira, comprar os móveis. Os móveis. Aí tudo bem, aí a gente viu a dívida do país saltar de 890 bilhões para 3 trilhões. E sabe de quem é a culpa deles, na cabeça deles? A culpa é dos banqueiros que estão cobrando. Tu vai tirar dinheiro da onde? Aí eu escuto uns caras, não, os dividendos não são tributados, tem que tributar os dividendos. Eles não acham pouco, Luciano, que a gente já tem a maior carga tributária da América Latina. A gente trabalha 5 meses do ano de 12 só para pagar de impostos ao governo. Será que não é suficiente? Então a gente agora vai ter que dar o quê? 60%? Né? 50% é o quê? Onde é que a gente vai chegar com isso? Então, assim, na verdade, estão sendo feitas reformas, essa questão da Previdência, fechando o programa, está havendo uma discussão muito séria, quem é a favor da reforma diz que a Previdência é deficitária.
Quem é contra diz que, na verdade, existe um estudo de uma economista chamada Denise Gentil, de tendências esquerdistas. Eu já participei de um evento dela, deixa claramente que ela tem uma tendência esquerdista. Ela disse que ela fez um estudo de doutorado e disse que a Previdência é superavitária, ou seja, deixa dinheiro ao invés de tirar dinheiro. E eu analiso não pela questão de superavitária ou de deficitária, eu analiso por outra questão totalmente diferente. Os recursos da Seguridade Social, eles vêm da contribuição dos trabalhadores, da contribuição das empresas, em forma de uma alíquota sobre a folha de salários, vem da COFINS, vem do PIS, vem da contribuição social sobre o lucro. Quer dizer, há um sistema, há um orçamento à parte para a Seguridade Social. Existe o orçamento geral e o orçamento da Seguridade Social. O problema é o seguinte: esse orçamento aqui da Seguridade Social, você tem que abastecer a Previdência, a assistência social, que é o amparo social, o Bolsa Família, e você tem que abastecer os cofres da saúde. Então, os tributos que entram nesse orçamento aqui, ó, eles têm que ser direcionados para essas três áreas. Então, existe um princípio, que é o princípio constitucional da distributividade. Você tem que distribuir melhor esse dinheiro. E eu já vi pessoas com 6 benefícios previdenciários. 6 benefícios. E não é muito difícil de você ver, não. Por exemplo, vamos colocar aí uma médica que é casada com um médico, tá bom? O médico trabalhava no município do Recife. O médico trabalhava no estado. E o médico ainda atendia num consultório particular, que é o que todos eles praticamente fazem. Tem um emprego no estado, há uma crítica muito grande que eles não vão... Muitos não arranjam uma prefeitura aí no interior. Não cumprem o horário, só cumprem, faz de conta, porque há essa crítica, tá certo? Que eles não cumprem o horário, mas tudo bem, estão lá. Tá lá no estado, tá no município, ainda tem um consultório particular. No interior, eu acho que todos eles são assim. E a médica, por sua vez, também, que é casada, que médico normalmente casa muito com médica. Né? Ela também tem um emprego no estado, ela também tem um emprego na prefeitura e ela também atende no consultório particular. Aí esse médico morre, deixa uma pensão do estado, deixa uma pensão do município e deixa uma pensão do INSS. Ela própria, essa médica, ela tem a aposentadoria do INSS, ela tem a aposentadoria do estado e ela também tem a aposentadoria do município. Ela tem 6 benefícios previdenciários. Aí ela vai dizer, essa médica que talvez esteja me assistindo em casa, não, eu paguei por isso, eu contribuí por isso. E aí eu vou desmontar essa incógnita. O dinheiro que você colocou lá dentro, Luciano, é uma parte do dinheiro que você recebe de volta. O que você coloca lá dentro não é suficiente para bancar a tua aposentadoria e a futura pensão que tu vai deixar para o teu companheiro. Após a morte. Entendeu? O que você coloca lá dentro é uma parte. Ou seja, esta médica, por exemplo, que tem 6 benefícios previdenciários, que colocou dinheiro lá dentro, ao invés de ela ter um mínimo existencial bancado por todos, ela está mantendo um status social, certo? Ela ganha 10 mil do estado, ganha mais 10 mil do município, ganha mais 4.500 do INSS, todos. Então ela está mantendo status social à custa de todos nós. Porque o dinheiro que ela colocou, que ela está recebendo, uma parte foi ela que botou e uma parte foi nós que botamos. Então nós estamos mantendo o status social de muita gente. Lógico que isso aí fica diluído entre os 200 Então o senhor é a milhões favor da reforma previdenciária? Veja, não de tudo, mas uma boa parte tem que ser feito. Por exemplo, 70% do déficit é causado por 1 milhão de servidores públicos federais.
Então, essa PEC, ela mexeu muito no andar de cima, que é esse pessoal que ganha mais. Ela mexeu profundamente. No meu entender, se ela tivesse se limitado a mexer com o andar de cima, ela não precisava nem ter mexido com o andar de baixo. Então, Luciano, vários pontos aí, eu acho que são corretos, não porque ela é superavitária nem deficitária, mas porque está distribuindo mal o dinheiro. O dinheiro que está indo para essa médica, que está servindo para essa médica manter o status social dela, poderia estar sendo investido, por exemplo, na saúde. Perfeito. Então, na hora que a gente privilegia pessoas, mesmo que seja superavitário, a saúde, que poderia receber mais dinheiro, a gente está privilegiando alguns. Então, é necessário alguma reforma, sim. Muito bem. Direitos e deveres aqui na televisão. Eu quero agradecer ao doutor Paulo Perazzo pela participação e continue antenado na televisão, na nossa televisão, lucianoduartetv.com. Um abraço e muito obrigado pela audiência. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado, doutor Paulo. Um grande abraço e um grande abraço a todos que estão nos assistindo.